Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Selma mora na Bahia e é costureira. Em 2018, ela estava caminhando quando sofreu uma queda. Foi levada para o hospital e fez uma tomografia que revelou que ela tinha 2 aneurismas e ia precisar fazer 2 cirurgias. Depois da primeira, ela teve um AVC e foi aí que ela teve uma surpreendente EQM. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Selma. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço por favor que você se apresente, nos conte de onde você está falando e sobre a sua experiência nos conte tudo que puder no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. Bom dia, meu nome é Selma, eu tenho 64 anos, tenho 4 filhos, sou costureira e em 2018 eu passei por uma experiência que eu gostaria de dividir com vocês, até porque eu tenho a missão de dividir isso com vocês, que é quanto mais gente souber, melhor, né? A gente não está sozinho. No dia 1º de fevereiro de 2018, eu saí com minha neta, que é aqui em Salvador, carnaval, fui fazer compras para ela para carnaval. Como eu disse que eu sou costureira, para fazer as roupas dela de carnaval. Quando compramos, que já estava voltando para casa, atravessando a sinaleira, eu tomei uma queda. Dessa queda, eu bati a testa, partiu, começou a sangrar, e aí me leva para o hospital, apareceu a enfermeira, começou a cuidar, e a mãe dizia, não se preocupe, minha filha é enfermeira. Aquela confusão, aquele pandemônio no meio da rua, porque todo mundo vem para cima da gente para ajudar, graças a Deus. E minha neta pegou um táxi, me levou para o hospital mais próximo, lá eles costuraram, tudo bem. Passada uma semana, eu fui tirar os pontos, mas eu estava sentindo uma dormência no braço esquerdo. Aí, quando chegou no hospital, o médico disse, não, vamos fazer uma tomografia, porque você tomou uma queda, vamos ver o que aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa. Quando fez a tomografia, descobriu que eu tinha 2 aneurismas, e como eles dizem, depois dos 60 anos, ele não cresce mais. Ele só ou fica aí até 200 anos, ou ele estoura a qualquer momento. Informação do médico. Então, fiquei 15 dias na UTI, por conta desses 2 aneurismas que eles queriam estudar. Depois vim para casa para preparar tudo para fazer a cirurgia de, como eles falam, embolização do aneurisma. Bota uma capinha, um estente. Eu digo que é a gaiola. Aí bota esse estente no lugar do aneurisma, mas aí o médico também já me avisou, ó, tem que fazer um e depois o outro. Porque um é de um lado e o outro é do outro da cabeça. Quer dizer, tica e teco tinha que engaiolar os 2. Tudo bem. Dia 16 de julho, eu me internei para fazer a cirurgia do primeiro aneurisma. Cheguei lá às 7 horas da manhã, 10 horas fizeram a cirurgia, não sei que hora foi, cheguei, quase estava ótima. 4 horas da tarde eu já estava conversando com todo mundo. E o médico disse, amanhã você vai para o quarto e depois da manhã você vai para cá. Fechou? Fechou. De noite, 2 para 3 horas da manhã, eu comecei a sentir uma agonia. Minha irmã comigo, eu digo, chama alguém, porque eu estou sentindo, eu só sentia agonia, não sentia dor, não sentia nada, era só uma agonia. E as enfermeiras chegavam e diziam, isso é nervoso. Eu digo, eu não sou nervosa. Eu sou uma pessoa calma, mas eu estou sentindo uma agonia. E aí, dessa agonia, eu sei que quando, de manhã, eu não vi mais nada. Certo? Contam que às 7 horas da manhã me levaram para a sala de cirurgia de novo, porque eu tive um AVC. Ou seja, do aneurisma eu não tive nada. A cirurgia do aneurisma estava beleza. Só que, nesse descanso da cirurgia, eu tive um AVC. E aí,
foi nesse momento lá que eu tive, não sei quanto tempo durou, porque eu não vi na hora que eu fui para a sala de cirurgia, né? Lá eles me entubaram, fizeram aquela história toda de cirurgia e colocou mais 2 estentes, como o médico falou, na carótida, porque na carótida deu o AVC. Esse AVC foi que me paralisou toda. Então, quando eu saí, não sei que hora eu entrei e também não sei que horas eu saí da sala de cirurgia. Por isso eu não sei quanto tempo eu levei a história da EQM, eu não sei precisar o tempo, até porque lá a gente não sente tempo. Eu na sala de cirurgia, anestesiada, ponto. Começou assim. Era uma parede branca, uma parede não, era tudo branco, né? Agora é um branco diferente desse branco que a gente conhece aqui. E como se fosse uma linha vermelha, o que eu vi foi isso, uma linha vermelha, uma linha grossa vermelha, só que essa linha era eu. A linha ia esticando e eu estava como se eu estivesse no final dela segurando, assim. E essa linha vermelha entrava nesse campo branco. Quando entrava nesse campo branco, eu não me via. Eu era parte do lugar. Eu estava ali. E eu não via nada, eu só via tudo branco, mas é um branco brilhante. Certo? Aí eu fiquei olhando esse branco brilhante, fiquei não sei quanto tempo olhando, e aquela sensação gostosa de estar ali naquele lugar, de repente eu ouvi uma voz. Mas não é uma voz igual daqui, não, é uma voz diferente. É uma voz que toma tudo, parece que sai de dentro da gente, assim, ó. Como eu estava ali integrado naquele lugar, a voz saía de, parecia que era de dentro de mim. E forte, e alta. Essa voz, então, me perguntou, era voz de homem, me perguntou, o que foi que você fez com o tempo que eu lhe dei? Aí eu parei, aquele negócio ficou assim, estrondando aquela voz, o que foi que você fez? Aquele negócio esquisito, estrondando tudo. Aí eu olhava, não sei, eu queria ver alguma coisa, mas não via nada. Aí eu pensei, eu disse, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu não fiz foi nada. Não fiz nada, ó, eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho nada, não tenho bem material, eu não tenho nenhum. A única coisa que eu fiz nessa vida minha foi amar e ser amada. Os lugares por onde eu passei, as pessoas que eu conheci, eu sempre amei muito e sempre fui muito amada. Eu tenho uma família, eu tenho 4 filhos, quer dizer, não disse ele que eu tenho 4 filhos, eu tenho uma família. E tenho um monte de amigos, todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. Foi a única coisa que fiz, eu nunca me preocupei em juntar nada, em ter nada, não, eu vivi isso. Dei muito amor e recebi muito amor. Eu distribuí amor e recebi amor, foi só o que eu fiz. Enquanto eu estava falando, o cenário foi mudando. Começou a cair, eu vou definir assim, porque é difícil da gente definir, né? Fogos de artifício branco, quando espoca assim, pá, né? Coisa mais linda, né? Aquela coisa de fogo de artifício. Só que começou a cair esses fogos de artifício, como se fosse uma cascata, assim, caindo em cima de mim, assim, aquela coisa mais linda, lindo, 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 era uma coisa, uma visão, assim, é coisa de outro mundo, só pode ser. E eu ficava olhando, assim, embevecida, aqueles fogos, não tinha ruído, não tinha nada, só eu sentindo eles caindo, aquela coisa linda, aquela cascata de luz. Aí a voz voltou e disse assim, você está vendo esses nenúfares brancos caindo? Aí eu olhei para ver o que era nenúfares brancos. E eu vi, só pode ser, a única coisa que tinha era a cascata caindo, aqueles fogos, aquela coisa, eu disse, estou.
Eu estou vendo caindo, que é nenúfar, não sei, nenúfares brancos, não sei, mas tem uma coisa caindo aqui em cima de mim. A cascata está caindo. Ele disse, esses nenúfares brancos é a energia que as pessoas, energia de amor, que as pessoas estão jogando para você. Aí eu me lembrei que quando eu fui internar e tudo isso, e como eu tenho muita gente, muita família, muita gente da família, amigo, meu zap eu mandei para todo mundo, gente, reza por mim, pelo amor de Deus, eu vou me internar e todo mundo preocupado, aquela coisa, eu digo, bom, deve ser o povo rezando lá e jogando energia para mim. E fiquei olhando aquelas coisas ali. Quando eu estava olhando, aí começou a subir uma cascata, igual a de cima. Só que a de cima caía e uma como se fosse assim, de baixo, subindo. Aí ficava aquele negócio. Uma subia, outra descia. Uma subia, outra descia. Aquele vai e vem de luzes, né? Aí eu fiquei olhando, a voz voltou. Disse, agora você está vendo essa energia, essas Miguel de Boné. Eu não sei falar francês. Miguel de Boné está subindo aí. Isso aí é energia de amor que você joga para as pessoas. Aí foi que ficou bonito mesmo, viu? Aqui subia e aqui descia, e aí eu queria ir para o meio. Aí me dá vontade, eu digo, eu vou lá no meio, vou ficar lá no meio. Só que eu não conseguia ir. Mas eu queria ir. Eu não queria sair dali, eu queria ir, mas eu queria ir lá para o meio para ficar bem no sobe e desce lá. Era uma coisa tão boa, fantástica, uma coisa maravilhosa. Só que quando eu estava tentando ir para lá, a voz voltou. Aí disse, mas você tem que voltar. Volte, porque você tem ainda que dizer às pessoas que tudo na vida é ilusão. A única coisa que importa é o amor. O amor é infinito. O amor, quanto mais você dá, mais você recebe. E não acaba nunca. Então você tem que dizer a eles que é para acabar, que tudo é ilusão, tudo. A única coisa que realmente vale a pena é o amor. Mas eu não queria voltar. Estava tão bom ali, eu não queria voltar. Aí fiquei ainda, não sei quanto tempo, ali naquele meio daquela maravilha. Aí, de repente, a voz voltou, me deu um grito. Eu tomei um susto, que deu mais forte ainda. E gritou, volte agora. Aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu só senti aquele negócio no meu rosto. Dona Selma era o médico me chamando, que tinha acabado a cirurgia, né? Ele tentando me fazer voltar. Aí, quando eu abri o olho, eu ouvi uma voz na sala, que dizia assim, pensei que a gente tinha perdido ela. Eu achei na hora que fosse o médico. Mas depois eu fui conversar com ele, ele disse, não fui eu. Então, é outro mistério que eu não sei quem falou isso. Mas eu ouvi. Essa foi a EQM. Fui para a UTI, fiquei 32 dias no hospital, sendo que 14 dias entubada, sem sedação. Na primeira conversa que você teve comigo, você contou uma coisa que você não falou agora, eu não sei se você está aguardando para falar ou se você esqueceu, que é a questão dos nomes, Nenúfares e Miguel de Boné, que ele explicou para você o porquê desse nome em algum momento. Explicou depois, não foi na hora da EQM, não. Na hora da EQM, ele só falou, ele me explicou depois. Ah, então você continua ouvindo a voz dele? Continuo. Ah, continua até hoje?
Continuo. É isso que eu quero te dizer, o que aconteceu depois, enquanto eu estava na UTI, Então, continue falando. certo? Eu acordei paralisada, todo o meu lado direito, não movia nada, 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 nada. Tanto que o que primeiro começou a mexer foi o dedinho do pé. Então, eu paralisada com esse tubo, que vou dizer logo a todo mundo que se existe inferno, o inferno é esse tubo na gente, e não podia me sedar porque ele queria ver as minhas reações. Fiquei ali, a minha preocupação era esquecer o nome, porque eu nunca ouvi esses dois nomes. Mas eu não podia falar se eu estava com tudo na boca. Não podia me mexer. E a minha preocupação era essa, eu vou esquecer esses nomes. Aí fiquei tentando, até quando eu melhorei um pouco, as enfermeiras deram à minha filha um papel branco com letras, e aí eu apontava com a mão o celular e minha filha conseguiu ver o que era nenúfares brancos e Miguel de Boné, certo? E aí ficou, eu já perdi o medo de esquecer desse nome. Mas o que eu quero te contar é o seguinte, no 14º dia, à noite, meu médico chamou, falou com meus filhos e falou comigo que eu tinha que ir, pelo menos com o olho, autorizar, né? Queria fazer aquela traqueostomia. E aí eu entrei em pânico. Eu tenho 3 medos na vida: cobra, traqueostomia e o carro cair numa ponte e eu morrer afogada lá dentro do carro. São 3 medos que eu tenho na vida. A cobra eu já passei uma ocasião por ela, agora perdi mais, que já vi que ela não me mordeu. E a traqueostomia foi essa. Então o médico chegou lá, tudo certo, mas eu tinha que fazer, o que é que eu ia fazer? Nem falar eu podia. Aí quando foi 7 horas da noite, o médico chegou lá para fazer a traqueostomia. As enfermeiras, tinha umas 8 enfermeiras lá da UTI, se reuniram, fizeram uma roda e começaram a rezar por mim, porque eu não sei como, viu, Carlos, mas eu, durante esses 15 dias na UTI, todo mundo se apaixonou por mim, eu sem falar, sem nada, né? As enfermeiras se tornaram minhas amigas. Um cuidado incrível, mas é por causa dos filhos também, né? Aí elas se reuniram e começaram a fazer uma corrente de oração. Tinha a enfermeira que estava com o médico que veio fazer a tráqueo. Ele colocou aquela mesa, colocou o material, e aí ficou eu deitada e ele me olhando. De repente, mas eu estava com tanto medo, mas tanto medo, eu rezei tanto que Deus me ouviu. Foi Deus que me ouviu, gente. O médico, de repente, pegou a menina, passou aquele éter aqui, né, para poder limpar. O médico pegou o bisturi. Quando ele chegou com o bisturi aqui, ele virou para mim e disse assim: Dona Selma, a senhora acredita em Deus? Eu não tinha como responder, eu só fiz assim com o olho, para ele saber que eu acreditava, né? Aí ele ficou um tempo assim me olhando. Aí ele fez assim: Dona Selma, eu não vou lhe cortar, eu vou lhe dar uma chance. Eu não vou lhe cortar, eu vou tirar o tubo, a senhora vai respirar bem devagarzinho e eu vou lhe dar 20 minutos. Se tudo correr bem, pronto. Se não, eu começo tudo de novo e faço a tráqueo. Mas a minha alegria foi tão grande, e as enfermeiras tudo ajoelhando no chão, e foi aquela coisa lá na UTI, né? E aí, quando o médico saiu, encontrou minha irmã do lado de fora, o médico abraçou com ela e chorou. E disse: eu não consegui cortar ela. E eu lá, 20 minutos, respiro devagar, e chegava e ficava, para poder dar certo, né? A coisa. Passou, fiquei bem, passei a noite bem, sem aquele tubo. Ai, que alegria. Resultado: 2 dias depois, me tiraram da UTI para ir no quarto. Quando eu fui sair da UTI, eu virei para a enfermeira, que já era de minha amiga, e disse: ô, Cláudia, ainda não estava falando não, no papelzinho, né? Cláudia, pede para o doutor Davi vir aqui, para eu agradecer a ele. Isso porque, quando eu estava, eu esqueci de contar isso, quando eu estava esperando, passando um negócio aqui, eu ouvi a enfermeira dizer:
doutor Davi já vai lhe operar agora. Aí eu gravei, né, doutor Davi, eu disse, pede ao doutor Davi para vir aqui para eu agradecer a ele, né, o que ele fez por mim. Aí ela ficou me olhando e disse, quem? Eu disse, doutor Davi. Aí, mas quem lhe operou foi doutor Renato? Eu disse, não. Não, eu ficava no papel, não. Doutor Davi. Ela disse, eu vou dizer uma coisa à senhora, não tem nenhum doutor Davi no hospital. É mais um mistério. Foi para o quarto, tudo bem. Então, quando eu comecei a falar, eu comecei a contar, depois de um mês que eu comecei a falar, né? Porque eu tive que reaprender a falar, escrever, eu tive que reaprender tudo. Eu estava conversando e contando, né? Aí uma voz interior me disse, sabe por quê que botou nenúfares brancos e biguê de boné? Porque seria muito fácil as pessoas dizerem que era uma invenção sua se tivesse colocado cravos, rosas, alguma flor que você conhece. Então, colocou esses nomes, que sabia que é muito difícil, só se fosse botânico, quem mexe com planta, alguma coisa, saber. Mas, no meu caso, eu sou costureira. Então, fez isso como uma prova, porque as pessoas são muito descrentes. Inclusive, eu fiquei perguntando por quê, mas depois, não tem como eu saber desse nome. Então, a história do nenúfares é esse. E do Miguel. Essa voz que fez essa explicação para você foi a mesma voz que você escutou durante a EQM? Não. Não é a mesma voz. Essa da EQM é exclusiva, porque é muito forte. Na verdade, entra na cabeça da gente. Você não ouve pelo ouvido, não. Certo? Por exemplo, eu tô sentada, como aconteceu já uma vez. Estou sentada no ônibus. Vou no banco. Aí, de repente, eu estou sentada, vem aquela coisa dentro da minha cabeça e faz assim, desça do ônibus nesse ponto. Eu olho, não tem ninguém do meu lado, né? Aí, na primeira vez, aí eu cheguei, eu desci, eu trabalhava num shopping e eu tinha que descer um ponto depois desse que eu desci, para ir no banco. Aí eu digo, gente, desci, fiquei com medo. Eu tinha que ir no banco para fazer depósito, essas coisas. No outro dia, que eu fui trabalhar no mesmo horário, quando chegou no mesmo lugar, no mesmo ponto, disse, desça do ônibus. Eu digo, não vou descer. Agora virou brincadeira todo dia, eu tenho que ir no banco, depois eu volto para trabalhar. É um ponto de ônibus só, do banco para o lugar que eu trabalho. Não desci. Quando chegou na frente do meu trabalho, eu continuei sentada. Aí o ônibus quebrou. Aí todo mundo teve que descer, inclusive eu. Desci, cheguei lá, virei para o menino e digo, olha, faz um favor para mim, vai ali no banco, faz esse depósito. Quando você voltar, a gente conversa. Só porque eu não quero perder por causa de negócio de horário. Aí o rapaz foi para o banco. E eu fui trabalhar. Demorou. Esse rapaz era seu conhecido? Ele era funcionário de lá, era uma mini pista onde eu trabalhava no estacionamento do shopping. Aí demorou de chegar. Quando ele chegou, ele disse, vem cá, eu mandei você ir no banco ou você foi jantar fora? Era de tarde, né? Então tinha que ir antes de 4 horas, o banco fechado. Aí ele disse, dona Selma, a senhora não sabe o que aconteceu. O banco estava sendo assaltado na hora que eu cheguei. Aí eu tomei vergonha, nunca mais eu deixei de obedecer. Mas por que a você avisou isso no dia anterior? Para ir treinando você? Eu acho que era os marginais já olhando lá a área. A intuição que eu tive. Já estavam sondando a área para no outro dia assaltar. Essa voz que te avisou no ônibus foi a mesma que avisou do significado de nenúfares? Isso. O significado. E outra coisa, eu disse, mas como eu vou fazer para passar essa mensagem? Porque eu acho que é uma missão minha, já que ele disse que eu teria que dizer às pessoas
que tudo é ilusão, que só amor interessa. E eu sempre me preocupei muito com isso. Então, eu ficava pensando, fiz a gravação que eu mandei para você há um ano atrás, né? E aí, botei no Facebook, botei no WhatsApp para meus amigos, mas sempre achando que estava pouco. E aí a mesma voz sempre me dizendo, não se preocupe, você vai ter onde passar isso. E aí agora, depois de 2 anos, um dia aqui, é porque sempre eles dão a intuição, né? E como que faz assim, levante, pega o vídeo, só que o vídeo eu já tinha sumido das minhas... Eu não sei mexer muito com a internet. O vídeo eu tinha sumido, pedi a minha filha, que ela guardou. Filha, aquele vídeo ela mandou para mim. Eu digo, eu vou mandar para esse, afinal, que somos nós. Inclusive, eu mandei há 2 anos atrás, logo depois da cirurgia, em dezembro, janeiro, por aí, eu vi no YouTube uma propaganda dessas que a gente vê em computador. Agora, não me lembro se era, afinal, acho que não era afinal que somos nós, não. Tinha um físico que estava fazendo estudo sobre EQM, experiência de quase morte. Aí eu vi, eu digo, eu vou falar. Mandei um e-mail, mas não sei se eram vocês, afinal, que somos nós. Eu mandei o e-mail, mas nunca tive resposta, também esqueci. Também não mandei o vídeo, não, mandei só o e-mail. Que eu tinha tido um EQM e gostaria de contar. Passou. Nesse dia agora, tem o quê? 1 mês? Menos? Levante e vai mandar esse vídeo. Você não queria passar a missão? Passar as palavras que você ouviu? Eu digo, agora deu. Aí eu vi, mandei o e-mail para você, mandei o vídeo. No outro dia você me respondeu. Eu digo, bom, então é para lá que eu tinha que mandar, mas tudo tem um tempo certo. Não é quando a gente quer e nem como a gente quer. Como é que você define essa voz que falou com você? Quem que você acha que é essa voz? Quem que você acha que é aquela voz? E qual a ligação entre elas? As vozes que eu ouço, eu sempre atribuo ao meu anjo da guarda. Certo? Eu acho que eu tenho um anjo da guarda que tem um trabalho danado comigo, coitado, porque ele vem... eu dou trabalho a ele, viu? Agora, essa voz da EQM, né, foi uma voz diferente. Foi uma coisa, assim, como é que eu vou te dizer? De sacudir, sabe? De mandar. De querer saber como ele disse. Ele não falava, as outras vozes, não é que elas falem, eu escuto dentro da minha cabeça. Mas essa era imperiosa. O que foi que você fez? Não é assim bonzinho como você está conversando comigo, não. É como se estivesse brigando comigo. O que foi que você fez com o tempo que eu lhe dei? É uma voz de cobrança. Entendeu? E depois, na hora que mostrar, a única hora que amenizou foi quando me mostrou os nenúfares e o Miguel, e a voz ela ficava melhor. E era a mesma voz. Mas na hora que mandou eu voltar, eu tomei um susto danado. Volte agora, foi um grito, velho. Mas você sente que existe uma ligação entre essas duas vozes? Alguma hierarquia? Alguma relação entre elas? Ah, ele manda. A voz forte manda, os outros tudo obedecem. Ou seja, você notou que existe uma estrutura organizada? Com certeza. Com certeza. Você não se viu saindo do corpo e nem voltando ao corpo? Não, não vi. Eu só vi esse fio, esse coisa vermelho. Essa linha vermelha que me sugou, certo? Agora, não vi túnel, não vi nada. Eu só vi tudo branco. Eu sabia que aquela coisa vermelha era eu que estava indo. Você era essa linha vermelha? Eu era essa linha vermelha. É como se eu fosse me esticando assim, ó. Inclusive, a base sempre era maior do que a ponta, entendeu? Como se estivesse esticando. Deve ser porque eu sou costureira, né? Aí eu vi ali. E você disse que você continua escutando essa voz até hoje? Escuto.
Mas desde pequeno eu escuto voz. E mudou a voz que você escuta depois da EQM? Não é a mesma. Só a DQM que foi diferente. Mas não é o difícil de explicar, Carlos, é que não é escutar a voz. É como se fosse uma intuição. Eu tenho uma intuição, certo? É assim, eu estou aqui em casa costurando, aí vem aquele negócio e diz assim, como já aconteceu várias vezes, você tem que comprar, eu vou fazer assim, eu vou comprar uma malha e vou fazer umas camisetas com figura de anjo, com o nome do anjo, para vender. Uma época de Natal aconteceu isso comigo. Eu estava costurando e veio isso na minha mente. Assim, sem querer mais. Aí eu fico pensando, né? E vem tudo assim. Tem que comprar o pano, tem que fazer a camiseta, tem que pintar o nome do anjo, pegar a data para poder botar o nome que é personalizar, né? Por exemplo, seu anjo, eu vou saber qual é, pela sua data de nascimento, e vou botar. Eu tive essa ideia e eu vendi 500 camisetas. Quando você estava lá, durante a EQM, você se lembrava daqui, pelo que você falou? Não lembrava, não. Eu só lembrei na hora que ele falou da energia. Que eu pensei assim, deve ser o povo rezando. Então, quando você falou isso, me fez pensar que você não perdeu a memória daqui. Foi só esse momento. Deve ser o pessoal rezando por mim. Você não pensou em nenhum momento que você estivesse morta naquele momento? Não. E nem sentiu medo? Não. Eu queria ficar como é que estava com medo. Só tomei susto na hora da voz. Você disse que mudou aquele branco quando surgiram as cascatas. Mudou para que cor aquele branco de fundo? Mais brilhante ainda, porque vinha os fogos. Então, e o que era mais branco, os fogos ou o fundo? O fundo continuou branco. A única diferença que você sentia para você ver era que o luz de fogos não é diferente de uma parede. É mais brilhante. Fogos caindo, né? É brilhante, fica mais brilhante. Você comentou sobre o Dr. Davi, que você ouviu a voz dele. Mas, de fato, um médico chegou e conversou com você, falando que ia te dar os 20 minutos e tudo mais. Esse fato houve, só que era outra pessoa, era outro nome. Era o doutor Renato. Doutor Davi, eu só ouvi quando a menina estava passando o éter, aí eu ouvi doutor Davi, não sei quem falou. Doutor Davi já vai lhe operar. Quando você ouviu aquela voz poderosa, perguntando o que foi que você fez com o tempo que eu lhe dei, dá a entender de que ele não sabia, ou seria, na sua interpretação, como ele dando a oportunidade de você contar? Ele sabia, claro. Ele queria ver o que é que eu ia dizer. Pela entonação dele, ele sabia. Agora ele queria saber o que é que eu ia dizer, né? Eu sei por uma conversa anterior que essa foi a sua 17ª cirurgia. Isso. E que só nesta você teve uma experiência. Ou seja, se você tivesse tido 16 cirurgias e não esta 17ª, você poderia com certeza falar que esse papo de EQM não existe. Eu tive 16 cirurgias e nunca tive isso. É. Pelo menos para mim, né? Agora, como eu vejo e escuto muita coisa, eu não duvido de quem conta, mesmo que eu não tivesse tido. No que mudou a sua vida depois dessa EQM? Os seus sentidos mudaram? Você passou a perceber novas coisas? Como é que foi isso? Uma das coisas é que medo da morte agora é zero. Tenho, como dizia Chico Anísio, tenho pena de morrer e deixar meus entes queridos. Mas depois eu sei que a gente vai se encontrar também, tudo bem. Outra coisa que agora eu me policio bem mais, principalmente os pensamentos nessa história do amor. Entendeu?
Eu sempre fui uma pessoa legal, eu me acho uma pessoa, eu digo, Selma, você é uma garota legal, você é gente boa. Que eu não gosto de fazer mal para ninguém, isso já é mesmo meu, eu nunca gostei. Mas agora, depois da EQM, às vezes eu me pego assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu estou vendo televisão, aí fala, a polícia matou esse bandido que fez isso. O meu primeiro sentimento é, graças a Deus, esse miserável morreu. Hoje em dia eu fico me policiando para não fazer isso. Uma amiga minha liga para mim. Aí, porque Joana falou que você estava inventando aquela história. Fofoca. Eu digo, isso vai levar a quê? Se eu falar, vai render, vai criar confusão. Então, eu fico me policiando para não criar movimento nenhum de intriga. Coisa ruim. Alimentar. Vou te dar um exemplo bom. Eu sou síndica do prédio. Então, sempre tem atrito, né? Tem uma vizinha aqui que ela me liga domingo, 3 horas da tarde, Selma, tome uma posição. Eu digo, de quê, meu amor? Ela disse, porque o pessoal do 7º andar está fazendo churrasco e a fumaça está incomodando aqui no 9º. Aí eu fico numa situação difícil, né? Eu disse, então vai lá e pede ela um pedaço para mim, que agora me deu vontade de comer churrasco. Aí levei da graça. Então eu sempre procuro assim, sabe? Em vez de alimentar conflitos, eu procuro minimizar tudo. Quando você teve essa EQM, você ficou muito surpresa a princípio ou você desde o início achou tudo natural? Não. Eu fiquei mais, além da surpresa, eu fiquei surpresa. Pelo que eu vi lá, pelo ambiente, aquele negócio tudo branco. E agora fiquei preocupada. Digo, eu vou morrer, não vou contar a ninguém isso. Não pode. Eu tenho que falar, ele disse que eu tenho que falar. Mas como eu estava, muita dor, muita coisa, né? Foram 14 dias terríveis. Então eu ficava o tempo todo só rezando, pedindo, Nossa Senhora me ajuda, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Mas você de fato pensou, ou foi uma brincadeira que você fez agora? Quando você estava lá, você pensou, uau, se eu morrer eu não vou poder contar para ninguém sobre isso aqui? Na UTI. Quando você estava na UTI. Lá eu não tinha sentimento nenhum de morte, de nada. Você não se lembrava de nenhum parente seu? Não, nenhum, nem filho, nem neto, nem ninguém. E olha que eu sou chamegueta com esses netos, meu Deus. Nem naquele momento que você falou que você foi o único momento em que você se lembrou de alguma coisa daqui, naquele momento você se lembrou dos seus filhos? Não, só lembrei assim, a galera tá rezando por mim, deve ser isso. Mas não pensou nos filhos? Não pensei em ninguém especificamente. Hoje você teve aumentado o poder dos seus sentidos? Por exemplo, você sente mais o sentimento do próximo? Você percebe quando alguém está falando a verdade ou não para você? A gente fica bem mais sensível. Fica bem mais sensível. E assim, você... É uma coisa estranha. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você e de repente, na saudade da minha filha, pode esperar que 2 minutos depois ela está me ligando. Quando você estava lá, você sentiu que você estava conectada àquilo tudo? Veja só, isso é um pouco diferente de falar que você fazia parte daquilo tudo. O que eu quero saber é se você sentia, por exemplo, ter acesso a um conhecimento que era além do seu, do que você tinha aqui. Olha, eu não tinha corpo, certo? Eu não me via corpo. Não me via eu. Eu sabia que eu estava ali. Eu estava vendo, eu estava ouvindo. Mas eu não me identificava. Quer dizer, eu era parte do todo, no caso.
Mas você passou a ter uma espécie de compreensão maior das coisas enquanto você estava lá? Não lembro de ter sentido. Esse lugar para onde você foi, você diria que é uma outra dimensão, que é fora da Terra? Como é que você relaciona esse lugar com o nosso aqui? Eu acho que é fora da Terra porque é tão bonito. Você teve uma sensação de ter ido para um lugar que você já conhecia? Não. Aquilo tudo parecia novidade para você? Aquilo tudo foi novidade. Você olhava, você se virava para a direita, para a esquerda, onde você estava lá? Você tinha essa sensação, mesmo não tendo visto o seu corpo, você tinha essa sensação de controlar para onde você está olhando? Ou você via tudo ao mesmo tempo? A gente vira, porque quando começou a cair, a subir a cascata, eu me lembro que eu virei para olhar. E lá eu ficava olhando para cima. Aí quando ele falou do Miguel de Boné, eu baixei para olhar. Selma, como é que era você antes da EQM com relação a essas dúvidas existenciais e de que forma essa experiência modificou essa sua compreensão? Antes da EQM, eu realmente, eu acho que todo mundo fica perguntando, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Esse questionamento do nosso lugar no mundo. E depois, eu vou para onde? O que é que vai acontecer? Que aí eu sempre me interessei de ver, como você fala, EQM, saber o que é que acontece quando morre, mas nunca achei explicação. Não. Agora, depois da minha EQM, aí hoje em dia eu tenho consciência que nós temos, a vida não acaba aqui. Eu sempre achei que isso aqui era muito pouco, e agora eu tenho certeza que não acaba aqui, que a gente vai para um lugar melhor. Pelo que eu vi lá, é bem melhor do que aqui. Eu queria que você deixasse o seu recado principal para as pessoas como últimas palavras dessa entrevista. Tem uma coisa, tem que prestar atenção. A palavra que eu ouvi lá, que até hoje fica na minha mente. Tudo na vida é ilusão. Tudo. A única coisa que vale a pena, que importa, é o amor. Então, não adianta, as pessoas ficam atrás do ter, não. Tem que ser. Você precisa ser. Você precisa ser para você sentir. Você precisa apoiar, compartilhar, ser solidário. Não é ter, porque tem. Não adianta nada, viu? Quando a gente vai, não leva nada. Tudo na vida é ilusão. Foca só no amor. Procura amar, procura ser amado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?